Existe um lugar onde a paz e a felicidade reinam constantemente, gerando referência para outro, na qual o sofrimento e a angústia são eternos. Esses cenários extremos, que evocam emoções intensas, são as representações do céu e inferno. Partindo dos tempos remotos, as concepções de céu e inferno têm servido como poderosas metáforas para entender a vida após a morte e as consequências de nossas ações terrenas. As religiões, especialmente as abraâmicas, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, apresentam essas ideias como realidades espirituais que recompensam ou punem as almas. Entretanto, para além das interpretações religiosas, o céu e o inferno também podem ser analisados sob uma ótica filosófica, questionando sua validade, suas implicações na ética e na existência humana. No pensamento filosófico clássico, o conceito de céu e inferno ultrapassa as compreensões religiosas, surgindo como um tema central na ética e na metafísica. Platão, em seus diálogos, especialmente na República, examina profundamente a ideia de justiça e suas implicações para a alma humana além da vida terrena. Para Platão, a alma é imortal e suas ações no mundo material determinam sua sorte na vida após a morte. Essa concepção não se limita a uma simples retribuição, mas constitui uma visão de justiça cósmica, onde as almas são recompensadas ou punidas de acordo com seus méritos morais. Platão entende o céu como o destino das almas justas, onde encontra a verdade, a harmonia e a realização de suas potencialidades. Nesse estado, as almas vivem em comunhão com as formas ideais, transcendendo as limitações da existência material. É um estado de perfeição moral e intelectual, onde cada alma encontra sua verdadeira essência e propósito. Por outro lado, o inferno platônico representa o destino das almas injustas, marcado pela ignorância e pela separação das formas ideais. É um estado de desordem e desarmonia, onde as almas experimentam um sofrimento que resulta na falta de autoconhecimento e da negação das verdades éticas fundamentais. Aqui, as consequências das más ações se manifestam não apenas como castigo, mas como uma condição de desequilíbrio espiritual e moral. A abordagem de Platão sobre o céu e o inferno não se restringe apenas a um destino pós-morte, mas serve como uma reflexão profunda sobre a importância da virtude e do conhecimento ético durante a vida terrena. Na visão de Platão, a busca pela verdade e pela justiça não é apenas uma questão de conformidade com normas sociais ou divinas, mas sim a realização de um ideal moral que supera as possibilidades materiais. Na contramão, Jean-Paul Sartre, um dos principais representantes do existencialismo do século XX, oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o conceito de inferno, rejeitando a ideia tradicional de vida após a morte. Para Sartre, o inferno não é um lugar de tormento eterno aguardando as almas após a morte, mas sim uma condição que pode ser vivenciada aqui e agora, na própria vida terrena. Sartre introduz essa ideia de maneira notável em sua peça, Entre Quatro Paredes, onde afirma que o inferno são os outros. Esse conceito central no pensamento sartreano destaca a noção de má-fé, uma forma de auto-engano em que os indivíduos não reconhecem sua liberdade e responsabilidade pelas próprias escolhas. Viver em má-fé significa viver de acordo com as expectativas e julgamento dos outros, negando a própria autenticidade e a possibilidade de uma existência plena e autônoma. Na percepção de Sartre, o verdadeiro tormento reside na alienação, onde o indivíduo se sente desconectado de sua verdadeira essência e constantemente sujeito ao olhar dos outros. Este olhar não apenas objetiva e define o indivíduo, mas também o aprisiona em uma identidade imposta externamente, limitando sua liberdade e capacidade de autoafirmação. Essa situação gera um profundo senso de angústia, pois a pessoa se vê incapaz de ser autêntica e de viver de acordo com sua verdadeira natureza e valores. De acordo com Sartre,
A ausência de autenticidade é o ponto central do inferno existencial. Em vez de buscar sentido em uma vida após a morte, ele nos incentiva a confrontar a realidade de nossa existência presente, a reconhecer nossa liberdade radical e a responsabilidade de dar sentido à nossa vida. O inferno, portanto, é uma metáfora para a condição humana vivida na má-fé, onde a negação da própria liberdade e a submissão ao julgamento dos outros resulta em uma vida de sofrimento e alienação. A ideia de céu e inferno levanta várias questões filosóficas. Uma delas é a justiça divina. Se o céu é uma recompensa eterna para os justos e o inferno uma punição eterna para os injustos, isso sugere uma justiça absoluta. Apesar disso, filósofos como David Hume questionam a moralidade de uma punição eterna. Ele argumenta que um castigo infinito por desobediências finitas não parece justo, levantando dúvidas sobre a moralidade de tal sistema. Além disso, a ideia de céu e inferno também influencia o comportamento moral, que Nietzsche critica essa visão, argumentando que ela promove uma moralidade servil, onde as pessoas agem moralmente não por convicção, mas por medo do castigo ou esperança de recompensa. Em seu ponto de vista, uma moralidade autêntica deve emergir do próprio indivíduo, sem depender de ameaças ou promessas externas. No contexto da modernidade, o conceito de céu e inferno pode ser reinterpretado como estados de consciência que influenciam profundamente nossas vidas presentes. Em uma era marcada pelo ceticismo, a ideia de recompensas ou punições pós-morte pode parecer distante para muitos. No entanto, a existência do céu ou inferno em vida, conforme discutido por pensadores como Sartre, ressoa como a experiência cotidiana de felicidade ou sofrimento psicológico. Assim, essas ideias continuam a ser relevantes, convidando-nos a considerar como nossas escolhas e atitudes moldam nossa realidade imediata. A análise filosófica do céu e inferno nos leva a refletir sobre a natureza da justiça, moralidade e existência. Se aceitarmos essas ideias como literais ou metafóricas, elas continuam a influenciar profundamente nossa compreensão da vida e das escolhas que fazemos. Enquanto alguns enxergam o céu e o inferno como realidades espirituais, outros interpretam como estados psicológicos ou sociais. Independente da sua interpretação, a meditação sobre céu e inferno nos desafia a examinar nossa vida e nossas ações com maior profundidade. O verdadeiro entendimento dessas concepções pode nos guiar a viver de maneira mais autêntica e consciente, promovendo um senso de responsabilidade e introspecção que transcende a mera crença religiosa. Desse modo, ao refletirmos sobre o céu e o inferno, somos convidados a explorar não apenas o que vem depois da vida, mas como vivemos no presente, buscando uma existência que ressoe com nossos valores mais profundos e nossa busca por significado. E para você, o que é o céu e o inferno? Deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Qualquer feedback é bem-vindo e valeu!